Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda segunda-feira, às 21 horas, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é colocado no nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17, onde você pode encontrar ali uma lista de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui ao longo desses 4 anos. Também nós procuramos compartilhar esse vídeo na página do Grupo Semente de Luz, que é o grupo de apometria. Então, você pode acessar o conteúdo do evangelho de várias formas. E toda semana a gente traz aqui um assunto para que a gente possa refletir a vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus, procurando trazer algum ensinamento, alguma fala de Jesus, onde nós podemos refletir um pouquinho e contextualizar com os problemas atuais pelos quais nós estamos passando. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito, muito atual. Nós vamos falar sobre a depressão. Vamos falar sobre essa falta de sentido para viver, porque isso tem acometido muita gente e é necessário também que a gente traga aqui uma palavra de Jesus a respeito desse assunto. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Jesus que esteja sempre no meio de nós. E Ele sempre está, com certeza. A passagem que eu trouxe para falar desse tema é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 35, que diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E nós procuramos desenvolver esse tema à luz das explicações também do Espírito Hermance Dufaux, que traz todo um significado psicológico também às palavras de Jesus, ela se aprofunda muito nesse sentido. E quando a gente fala a respeito de pão da vida, quando a gente fala de sede, nós não estamos, obviamente, falando aqui das questões materiais do corpo, das necessidades do corpo físico, mas sim das nossas necessidades emocionais. E hoje, o grande problema que a gente encontra em todas as idades, isso não quer dizer que apenas o espírito que esteja já na sua fase adulta que enfrenta esse tipo de problema. Não, nós temos jovens, adolescentes e até crianças que já trazem, esses sinais depressivos dentro da alma. E por que isso acontece? Nós temos que lembrar que essa tristeza que vem da alma faz parte da nossa fragilidade ainda como espíritos. Como nós, no decorrer das nossas inúmeras encarnações, trazemos atitudes que estão registradas no nosso inconsciente, isso acaba vindo à tona, de uma forma inconsciente aqui no espírito encarnado, como uma tristeza profunda. E é claro que essa fragilidade que nós trazemos é fruto das nossas escolhas delituosas que nós fizemos no jogo das ilusões das encarnações. Jesus, em um outro momento, ele diz que o homem é mais frágil do que perverso. E é verdade, porque a própria perversidade é uma fragilidade muito grande da alma. Então, essas pessoas, quando esses espíritos, quando reencarnam e formam uma nova personalidade, eles trazem dentro de si
um complexo de inferioridade, às vezes muito grande. É aquela coisa do sentir-se pequeno, inadequado. Parece que a pessoa não serve para nada. E se a gente tem contato com uma pessoa que está num momento depressivo, a gente vai escutar esse tipo de coisa. É como se a pessoa não tivesse sentido nenhum para viver. E é claro que essas questões são levantadas em algum momento da vida. Às vezes o espírito chega aqui, ele até consegue um sucesso profissional, até financeiro, mas não se sente feliz, não se sente realizado. E aí a gente vê todos os sintomas da depressão. Porque tem perguntas que muitas vezes não são respondidas ou a pessoa não vai atrás de respostas porque acha que não tem resposta. E quais são as perguntas? Por que eu estou aqui no corpo físico? O que é que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito dessa minha vida? Será que o meu propósito é só crescer, estudar, trabalhar e ganhar dinheiro, formar uma família ou alguma coisa nesse sentido? Qual que é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão pessoal aqui nessa existência? E tudo isso tem resposta. E tem resposta. E essas são as perguntas que ficam muitas vezes nas pessoas que não procuram realmente resposta nenhuma. E é onde ela perde o sentido de viver. Então, quando ela se encontra nesse estágio, ela começa a sentir que ela não tem valor. Então ela perde o valor de si mesma, o valor pessoal. E, infelizmente, quando a alma se encontra muito fragilizada e com uma tristeza muito grande e trazendo essa marca psíquica desse trajeto infeliz que ela tem feito ao longo das encarnações, em algumas situações ela acaba tirando a própria vida. E aí, minha gente, complica mais ainda a situação. Se já estava ruim aqui, aí vai ficar 2 vezes pior. Porque nenhum de nós tem o direito de tirar a própria vida ou tirar a vida de um semelhante. E isso tudo vai ficar gravado dentro do psiquismo da pessoa. E isso vai gerar mais angústia ainda. E chega num ponto que o sentimento ele pode levar até a loucura. Nós trazemos dentro de nós um trajeto de espiritualidade, de evolução, ainda para esse planeta de terceira dimensão, ainda muito infeliz. Nós cometemos muitas coisas, muitos erros por ganância, por maldade nas nossas próprias expressões. Então, até uma pessoa muito querida estava falando sobre o karma comigo há pouco tempo e ela até pediu para que eu comentasse a respeito do que era o karma. E o karma não é nada mais, nada menos do que um programa mental. Ele é um programa mental que a própria alma constrói ao longo do tempo. Não é um castigo de Deus. A gente tem repetido aqui inúmeras vezes que Deus não castiga ninguém. Mas nós acumulamos através das nossas atitudes, as nossas vivências emocionais equivocadas, isso reclama uma corrigenda. Mas essa corrigenda, ela parte do próprio espírito.
Porque nós vivemos dentro de uma lei universal de causa e efeito, de ação e reação. Quem acusa não é Deus, é a própria consciência de cada um. Então, isso é o karma. É aquilo que nós construímos durante o tempo da nossa vida. Então, se eu tenho um acúmulo de ações boas, eu vou ter isso de volta. Mas se eu continuo querendo errar, querendo viver apenas para prazeres da vida, sem nenhum conhecimento de como as coisas funcionam e procurando enganar ou muitas vezes passar a perna no outro, isso vai ficar registrado. Pode ser que agora, na presente encarnação, nós tenhamos aqui já um objetivo, né, de evoluir e de fazer o bem. Mas e os conteúdos que nós trazemos? Eu costumo dizer, na apometria, a gente sempre fala isso, dentro de nós tem muitos outros eus aqui. Muitas personalidades que foram construídas ao longo do tempo e que fazem parte do nosso conglomerado espiritual. E elas vão se manifestar. E muitas vezes não se manifestam para o bem. Se manifestam causando problemas para esta personalidade atual. Por isso que a gente tem atendimento de apometria. Senão isso nem seria necessário. Então, a ausência de sentido da vida é uma prova muito presente. Que está acontecendo todos os dias através de depressões, de suicídios e de quadros psíquicos variados também que são explicáveis pela presença dessa dor. Roubar de si mesmo a alegria com a vida é o pior resultado que se pode obter aqueles que desconsideram os alertas da consciência e da retidão moral. Porque se eu tenho a liberdade de plantar o que eu quiser, e esse arbítrio é dado a todos nós, isso significa que eu vou ter uma colheita obrigatória. Então, não é um castigo imposto, nem um corretivo penal, mas é um resultado. Então, o karma hoje, né, e fique claro, é essa programação que está dentro de nós e é um resultado. Nossas dificuldades atuais estão ligadas a isso. Então, isso fica funcionando dentro de uma vibração dentro de nós. E essa vibração vai ressonar com aquilo com o qual nós nos ligamos. Isso é muito importante a gente saber, porque tem situações que acontecem na nossa vida que as pessoas às vezes reclamam que estão se repetindo. Ora, se uma situação está se repetindo na sua vida, é porque você não aprendeu o que tinha que aprender com isso. Porque, como diz também outra mentora da psicologia, Joana de Ângeles, ela diz que lição aprendida não precisa ser repetida. Se a gente está repetindo sempre a mesma coisa, é porque alguma coisa precisa ser aprendida e consertada e regulada dentro de nós. Porque, no fundo, somos nós que estamos atraindo esta situação. Seja ela qual for, que dificuldade for. Porque quando não há ressonância com a gente, aquilo passa. Como eu já disse de outras vezes aqui, não existe bala perdida, existe endereço vibratório. Então, pessoas que vêm para o nosso campo afetivo, dos nossos relacionamentos, situações de trabalho, tudo que acontece, tem a ver como nós estamos ressoando, tem a ver com a nossa vibração. Então, quando a dificuldade acontece, não é perguntar a Deus por que isto está acontecendo comigo, mas para que isso está acontecendo?
o que é que eu tenho que aprender e modificar dentro de mim para que isso não encontre mais endereço vibratório e venha ao meu encontro. Tudo isso, quando a gente entende, quando a gente compreende, nós começamos a ver qual é o nosso papel verdadeiro aqui de espíritos encarnados. E a vida começa a fazer sentido. Porque nós estamos aqui e todos nós temos uma missão pessoal. E essa missão pessoal é justamente harmonizarmos-nos com a nossa própria consciência. Não importa se até ontem a gente estava errando. O importante é o que nós fazemos daqui para frente. Porque se hoje estamos colhendo frutos daquilo que nós já plantamos, hoje nós também estamos semeando. E se nós queremos dias melhores para nós e para todos que estão à nossa volta, para o nosso próprio planeta, nós temos que nos modificar individualmente. Individualmente, porque a vida, gente, só acontece dentro de nós, ela não acontece para fora. O lado de fora é projeção mental de cada um. Quando a gente sair desse plano de vida, a gente vai ter que se carregar. Aliás, a gente já tem que se carregar, né? 24 horas por dia. A gente está com a gente mesmo. No fundo, nós somos solitários, individuais. E é aprender a lidar com nós mesmos. Por isso que a reencarnação ela tem uma função educativa, de devolver ao ser humano o direito e o dever de retomar seu campo de provas. E é uma bênção na nossa vida. E o objetivo de todos nós é a superação dos nossos maus hábitos e a construção de novos valores que nos libertem dessa prisão da angústia, essa angústia por existir. E isso vai começar a nos trazer felicidade. Não uma felicidade de ter grandes conquistas, não, mas a felicidade da autorrealização, que é a mais importante. Porque no fundo, nós sofremos por saudades de nós mesmos. Porque em algum momento nós nos perdemos, nós nos distanciamos do Criador. E aí nós passamos a nos afligir e a carregar um buraco dentro do peito, que fica impreenchível. O nosso coração fica vazio e a gente não consegue entender o sentido da vida, a razão de viver de todos nós. Enquanto nós não procurarmos conhecer esse funcionamento do universo e nos conectar conosco mesmo, quantos séculos ainda advirão de sofrimento? Porque quando a gente consegue se conectar com a gente mesmo, o que a gente vai encontrar aqui dentro, se não o próprio Deus? Porque Deus não está lá em cima, nem lá embaixo, nem do lado direito, nem de esquerdo. Ele está dentro de cada um de nós. Por isso que eu digo com todas a certeza de que essa depressão tem cura sim. Ela tem cura e depende principalmente das nossas condutas perante a vida. Desenvolver a responsabilidade dos nossos atos. E é claro, nós temos recursos psíquicos, psicológicos, dentro das terapias, dentro também da farmacologia. Mas nada disso vai resolver o problema se a pessoa também não se colocar um reto viver e um reto pensar. Porque quando nós nos conectamos conosco mesmo e achamos o Criador dentro de nós, nós passamos a ver o valor que nós temos. Porque todos nós somos uma parte do Criador. E Deus não ia errar com você, nem comigo, nem com ninguém.
Ele poderia ter criado outras coisas, mas criou a mim, criou a você. E ele não erra. Nós é que muitas vezes nos desviamos do caminho pela nossa teimosia, desviamos pela nossa negligência, pela nossa ilusão. Essa é que é a verdade. A recuperação do encanto com a existência está baseada em pilares de saúde mental, como a fé em si próprio, acreditar em si mesmo, porque nós somos dotados de inteligência, somos capazes de realizar muitas coisas. Por outro lado, devemos ter um olhar generoso com as nossas imperfeições, não sermos tão duros conosco mesmo e procurar produzir o bem por meio do trabalho, onde quer que nós estejamos, onde a vida nos plantou. Que a gente faça o bem. E o bem é aquilo que eu faço que faz bem para mim e para quem está em volta. E aí nós vamos recuperar a nossa estima pessoal. A bondade para consigo mesmo. E isso vai passar a ser ação em bondade também com as outras pessoas. E isso está bem expresso nessas palavras de Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. E se a gente segue esses parâmetros que Jesus trouxe, esse amor com que ele nos envolve, nós vamos procurar e vamos encontrar o nosso melhor lado interno, a nossa luz que está adormecida. E se você está aí, escravo dessa tristeza profunda, saiba que dentro de você existe uma luz que está adormecida e que precisa ser despertada urgentemente e irradiada, porque daí você não vai ter fome. A estima pessoal, a bondade para consigo próprio sacia e renova, inspira e motiva a nossa alma. E aqueles que realmente desejam a crença sólida, a fé libertadora, nunca terão sede. Por isso eu digo, estude, procure o conhecimento através da razão. Procure conhecer as coisas a fundo e não ficar só assistindo o filminho de TikTok. Procure conhecer as coisas e não formar a opinião apenas de pedaços de informação que se vê pela internet. E isso leva a muitos enganos. E quando a gente procura esse conhecimento, quando a gente procura essa fé, nós teremos forças para lidar com todos os apelos da vida. E com certeza Jesus seguirá à nossa frente e nos dará essa fé robusta de que nós precisamos. O pão da vida que ele se refere aqui é o alimento interior de sossego interno, de paz tão desejados por todos. Nós vivemos numa ciranda na nossa vida emocional. E por isso que nós precisamos de um guia espiritual, de um modelo a seguir. E seguindo os passos do Evangelho, os exemplos de Jesus, com certeza, nós vamos receber o remédio para superar as nossas velhas dores da alma e encontrar o tesouro do sentido para viver. E eu espero de todo o meu coração e de toda a minha alma que esse Evangelho toque muito profundamente a sua alma, que diante de qualquer tristeza, de melancolia, reaja. Isso tudo é só fruto de ainda nossos equívocos de passado. Porque aquele que decide seguir o Cristo e seguir a Boa Nova deve carregar a alegria dentro da alma,
Não importa o que esteja acontecendo, porque tudo que acontece no mundo exterior é tudo muito passageiro. O que hoje tem grande importância, amanhã já não vai ter importância nenhuma. Então é importante a gente prestar atenção naquilo que ocorre dentro do nosso mundo íntimo. Jesus mandou vigiar e orar, vigiar os nossos pensamentos. Aonde que nós estamos prendendo a nossa atenção? Que nós possamos aprender e fazer boas escolhas. E nós agradecemos a esse mestre por essa lição maravilhosa, agradecemos ao espírito de Irmã Sidufo pelas suas explicações que ela traz tão grandemente, e nós te agradecemos, mestre, e pedimos que olhe por todos os nossos irmãos de humanidade, principalmente esses que estão procurando ainda o sentido da vida, que eles possam, Senhor, ter a oportunidade de se encontrar consigo mesmo, e que o seu olhar generoso e amoroso possa acolher a todos nós nesse amor infinito. Que as suas bênçãos possam recair sobre todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus e graças a todos vocês. Não esqueçam de curtir esse evangelho depois que ele vai aqui para o ar, a hora que a gente coloca aqui, isso é importante, e compartilhe com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra do evangelho. Nosso trabalho é esse, é procurar trazer um pouquinho de entendimento, um pouquinho desse pão da vida, para todos nós, almas que estamos aqui, que somos ainda todos sofredores e ainda precisamos muito, muito e muito desse pão da vida de Jesus. Muito obrigada pela atenção, que vocês tenham aí uma excelente semana e um beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser, com o nosso Evangelho Online. Até lá!